Fala galera, tudo bem com vocês? Olha só, gente, estamos aí no final do capítulo 4, estamos terminando o capítulo que trata da Primeira Guerra Mundial. Iniciei com o título aqui Novos Rumos da Primeira Guerra Mundial, Ensino Fundamental 2, nono ano, nosso querido colégio equipe. Vocês inicialmente me perguntariam, professor, que imagem é essa que você colocou aí no fundo da tela? Essa imagem aqui representa a conclusão da Primeira Guerra Mundial. O que foi definido após a Primeira Guerra Mundial? Essa foto aqui, essa figura, ela representa o Tratado de Versalhes, que foi um tratado assinado, imposto pela Tríplice Aliança, porque pela Tríplice Entente, quem venceu foi a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança, ela perdeu, ela dançou. Isso aqui é algo que vai custar muito caro para a Alemanha. A derrota, a derrota da Primeira Guerra Mundial para a Alemanha gerou danos aí jamais esperados pela Alemanha. A Alemanha não esperava que a derrota custaria muito caro para ela. Tá? A gente vai ver isso aí lá no final e vou mostrar para vocês por que isso saiu caro para a Alemanha e por que essa figura aqui, ela é colocada como uma espécie de um combustível para a ideologia nazista de Adolf Hitler, que ganhou a Europa na década de 30, ok? Então, gente, nesse slide aqui, os novos atores no front, nessa guerra das trincheiras, na guerra em movimento, na guerra em que foi colocado aí as invenções, os novos armamentos da indústria bélica, aviões, tanques de guerra, canhões, navios. Isso aqui é o seguinte, tem uma ligação com o último slide da aula anterior que eu passei para vocês aí. Qual foi a última informação que eu passei para vocês? Não vai dar para vocês responderem, então eu mesmo vou responder. Eu havia mostrado para vocês que a Rússia havia abandonado a Primeira Guerra Mundial, havia se retirado da Primeira Guerra Mundial em função da Revolução Russa. Porque a Primeira Guerra Mundial representou a queda, uma das grandes representatividades aí, a queda dos últimos impérios absolutistas. Na Europa, principalmente, tá? A queda do Império Austro-Húngaro, ó, tá aqui, a Áustria-Hungria, e a queda do Império da Rússia czarista. E aí, quem é que entrou no lugar da Rússia? Os Estados Unidos entraram no lugar da Rússia czarista, dando apoio à Tríplice Entente em 1917. A Alemanha, a saída da Rússia foi positivo para a Alemanha pelo seguinte, porque você imagina só, que aqui eu tenho a Alemanha, do lado de cá eu tenho a Rússia, a França e a Inglaterra. Então a Alemanha tinha dois frontes de guerra, ou duas frentes de guerra. Então, como a Rússia havia assinado um acordo de armistício e de paz com a Alemanha direcionou suas batalhas só nessa frente ocidental. E a Alemanha vai pedir apoio ao México, com a entrada dos Estados Unidos, que a Alemanha disse o seguinte ao México, se vocês nos apoiarem, nós vamos lutar pela recuperação dos territórios que vocês perderam para os Estados Unidos, que é a região que é o estado do Texas, hoje nos Estados Unidos, e a região da Califórnia. Mas me parece aí que o México, o México acabou que não entrou. O México não tinha nem condições de entrar também. E a Alemanha, ela vai ficar sozinha. Ela vai ficar sozinha. Ela perdeu os apoios aqui, ó, turcos e búlgaros, o Império Otomano, o Turco-Otomano e búlgaros haviam se rendido. O Império Austro-Húngaro, que foi o precursor da Primeira Guerra Mundial, foi quem deu início à guerra. A Primeira Guerra Mundial surgiu aqui a partir, quem declarou de fato, deixa eu corrigir então, quem declarou foi a Áustria-Hungria. A Áustria-Hungria desintegrou. Então a Alemanha se viu sozinha aí na Primeira Guerra Mundial. E sozinha a Alemanha teve que lutar contra a Inglaterra, França e os Estados Unidos. Os Estados Unidos chegaram descansados, não tiveram território invadido, chegaram com armamentos bélicos muito avançados. A indústria bélica americana é uma indústria que move a sua economia até hoje. Os Estados Unidos venceram batalhas decisivas e os alemães acabaram sendo derrotados em 1918. Tá? E com a derrota da Alemanha, a Alemanha do Guilherme II estava praticamente esfacelada. E aí você vai ter aí, no mesmo período dessa derrota da Alemanha, você tem a Liga Espartaquista, tá? O movimento da Revolução Alemã, que depôs o imperador Guilherme II, tá? Que fugiu para a Holanda. Então se proclamaram aí a República de Weimar, tá bem?
E aí o que aconteceu ao final da Primeira Guerra Mundial? Na página 67 vocês vão ter aí a Liga das Nações. A Liga das Nações é como se fosse a ONU hoje, tá? A Liga das Nações ficou responsável pela elaboração de acordos de paz. Qual é a função da Liga das Nações? A Liga das Nações tinha a função de manter a paz no mundo, né, com a finalidade de evitar que houvesse outro conflito, como foi o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Mas a Liga das Nações não vai ser eficiente, não. Porque lá no período entre guerras, né, o fascista italiano Benito Mussolini e o nazista, né, Adolf Hitler não vão respeitar a Liga das Nações e vão avançar sobre a África. Hitler vai avançar sobre a Europa, tá? E aí a gente vai ter deflagração da Segunda Guerra Mundial lá na frente. Mas a Liga das Nações teve papel interessante aí, nesse momento, nesse final da da Primeira Guerra Mundial. Ó, atenção aí. Com o final da Primeira Guerra Mundial, né, nós vamos ter aí uma Conferência de Paris. A partir da Conferência de Paris, com o apoio da Liga das Nações, nós vamos ter aqui os tratados de paz. Aí eu vou para a página 69. Depois eu vou discutir esse mapa com vocês aqui da página 68. Aí eu tenho o Tratado de Versalhes. Olha só, vou ver alguns pontos aqui muito interessantes para vocês, né? Por que esse Tratado de Versalhes ele acabou de vez com a Alemanha? Foi extremamente prejudicial à Alemanha. Segundo o Tratado de Versalhes, toda a culpa da Primeira Guerra Mundial caiu sobre as costas da Alemanha. A Alemanha tinha a obrigação, né, de pagar os prejuízos, de arcar com os prejuízos de todos os países que participaram da Primeira Guerra Mundial. Tá? A desmilitarização da fronteira da Alemanha com a França. A França, as colônias africanas, né, e partes do território da Europa foram destinados aos franceses. Acontece que lá na primeira aula eu falei com vocês, na Guerra Franco-Prussiana, a Alemanha tinha ocupado Alsácia-Lorena, tinha tomado Alsácia-Lorena da França. E Alsácia-Lorena foi devolvida para a França a partir do Tratado de Versalhes. O Tratado de Saint-Germain, ele vai ser o tratado que vai dissolver o Império Austro-Húngaro. E ainda assim, você tem o seguinte, ó, né, dentro do Império Austro-Húngaro, a Hungria, a Tchecoslováquia e a Polônia vão se tornar independentes. Vocês vão ver isso aí no próximo mapa. Tá? E aí você vai ter também o reino dos sérvios, dos croatas e eslovenos, que depois esses três reinos aí vão formar a Iugoslávia, que vai se formar aí a partir de 1919, vai durar até o final da década de 80. O Tratado de Neli, tá? Vai ser um outro tratado aí que ficou da seguinte forma: estabeleceu que a Bulgária deveria ceder à Romênia, à Iugoslávia e à Grécia maior parte dos territórios que ela havia anexado durante as guerras balcânicas. Vocês vão ver que a Bulgária vai ficar pequenininha lá no próximo mapa. O Tratado de Sèvres. Nesse Tratado de Sèvres aqui, vai tratar da questão do Império Turco-Otomano. Vai ter dissolução do Império Turco-Otomano, a independência da Armênia. A França vai tomar posse da Síria e do Líbano. A Inglaterra vai tomar posse da Palestina, Transjordânia e Iraque. Palestina é onde hoje você tem, né, o Israel. Tá bem? E no final aqui, eu tenho o Tratado de Trianon, ou de Trianon em francês. A Hungria deveria perder várias regiões que havia anexado. Então, foi incorporado nesse processo aí. A Eslováquia foi incorporada à Tchecoslováquia, e a Croácia e a Iugoslávia, e Transilvânia, a Romênia. Vamos ver como é que ficou o mapa, tá? Esses tratados aqui têm muito a ver com a definição e demarcação de novas fronteiras da Europa após a Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes penalizou a Alemanha. O Tratado de Saint-Germain dissolveu o Império Austro-Húngaro. O Tratado de Neli, né, penalizou a Bulgária. O Tratado de Sèvres, ele vai dissolver o Império Turco-Otomano, e o Tratado de Trianon, ele vai penalizar a Hungria. Quer dizer, em todos esses tratados e acordos de paz aqui, ó, todos os países que fizeram parte da Tríplice Aliança foram penalizados. O maior penalizado aqui vai ser a Alemanha. Tá? E a Alemanha não vai aceitar isso passivamente, não. No entanto, a Alemanha vai crescer muito aí com o movimento nazista, né, vai ocupar muitas áreas na Europa, e nós vamos ter a deflagração da Segunda Guerra Mundial. Vamos ver como é que ficou o mapa aí, gente.
Eu tenho aqui a Europa antes e após a Primeira Guerra Mundial. Olha só o território da Alemanha, o território do Império Austro-Húngaro, tá? Vamos analisar nesse ponto aqui o território da Rússia czarista. Nesse trecho aqui, cara, ó, do leste europeu que nós vamos ter grandes mudanças. Ó, olha a Bulgária, olha a Romênia. Então vamos ficar atento aqui, né? A Turquia e o Império Austro-Húngaro, desculpe, o Império Turco-Otomano. Tá do mesmo tamanho. Beleza. A Bulgária, né, perde um pouco de território. Agora a Romênia, ela cresce, ó. Tá vendo como é que a Romênia cresce? Vai pegar territórios aqui da Hungria. Olha o Império Austro-Húngaro. Olha só como é que fica. Olha a Áustria, olha a Hungria. Olha nesse trecho aqui, o que aconteceu? Surgiu a Tchecoslováquia. Entre a Rússia e a Alemanha, eu tenho a presença aqui da Polônia. Tá? A Iugoslávia vai pegar os reinos sérvio, croata e esloveno. Aqui eu tenho a Bósnia e Herzegovina, a Eslovênia, a Croácia, a Sérvia e o Montenegro. Esses países vão formar aqui a Iugoslávia. Tá? A Iugoslávia que vai durar aí, ela vai durar de 1919 até 1990, tá bem? No último capítulo do ano nós vamos ver aqui, né, a guerra, outra guerra nos Balcãs aqui, que essa Iugoslávia vai se dissolver e vai dar origem a esses países aqui, tá bem? Ó, Áustria, né, a Áustria, Hungria, Tchecoslováquia, beleza? A Suíça, desculpe, Suíça, né, Áustria, Hungria. Então é isso aí, gente. Beleza? Aqui também, gente, ó, o que acontece? Eu tenho a formação desses três países aqui, ó, Lituânia, Letônia e Estônia, tá? E aqui eu tenho as repúblicas, a Rússia agora passa a ser Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é o URSS. A partir da Primeira Guerra Mundial, então, eu já começo a falar aí da União Soviética, tá bem? É o que a gente vai ver. E esses países aqui, ó, Letônia, Estônia, Lituânia, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, tá? Iugoslávia, Romênia, essa galera toda aqui vai fazer parte das repúblicas socialistas soviéticas. Vão girar, vão ser influenciadas aqui e vão estar de acordo com a União Soviética, tá? Beleza? Fechamos aí, gente. Atenção nas atividades. As atividades deverão ser desenvolvidas na apostila, tá? A aula está sendo postada nesta sexta-feira. E aí, quarta-feira, eu já vou postar para vocês a correção das atividades. Depois eu vou, né, dar o visto na apostila de vocês aí, vou comentar as questões e, logicamente, vou fazer um aulão, um revisional de todas as matérias que nós vimos aí no primeiro bimestre. Ação, página 58 e 62. Interpretação, né, o interpretando, página 64. Desenvolva, página 66. Página 60, somente ação. Página 70, somente exercício de ação. Cooperação não preciso fazer, não. E tem a seção extra da página 71. Tá bem? Bom trabalho, gente. Abraço.